focada especificamente em tecnologia educacional. Meu nome é Davi Betts, sou consultor em tecnologia educacional, doutor em engenharia, focado em gestão de tecnologia, com formação técnica na área de comunicação e atuando há quase 50 anos, põe tempo nisso, no segmento educacional, tanto como docente como gestor acadêmico e administrativo. Vamos participar dessa apresentação aqui o Rodrigo Ferreira. Rodrigo, tudo bem? Especialista em ferramentas educacionais de colaboração e segurança da área, há 12 anos. Também teremos o João Aguiar, gerente de engenharia de sistemas de colaboração da Poli, com 20 anos de experiência em telemedicina e EAD. E também teremos o professor Dr. Fernando Micali, especialista em indicadores educacionais, atuante há 30 anos no segmento educacional, como docente, gestor acadêmico, administrativo, mantenedor e é o CEO da Cetáceo. Alguns dos temas que nós vamos abordar são os desafios que nós vamos enfrentar agora com o retorno das aulas num cenário de ambiente híbrido de aprendizagem. Todos nós que estamos envolvidos em educação, assim como o resto do mundo, fomos lançados em uma jornada de transformação digital extremamente acelerada. E a grande maioria de nós não estava preparado, minimamente preparados. O que estava em estágio embrionário na maioria das instituições, agora é uma realidade em construção acelerada, muitas vezes sem tempo para planejar adequadamente. E as instituições tiveram que improvisar, né? Então, continuam muitas tendo que improvisar e aprender a lidar com essa nova situação. O que nós queremos fazer neste webinar de hoje é apresentar alguns recursos tecnológicos que estão disponíveis para simplificar e automatizar os processos que o docente tem na sala de aula, para que ele possa se concentrar nas atividades pedagógicas e não na tecnologia. Ou seja, que a sala de aula híbrida seja uma coisa transparente para o professor, que ele possa se concentrar em suas atividades pedagógicas. Então, algumas perguntas que, né, como acompanhar as atividades dos alunos remotos? Como avaliar a evolução dos alunos remotos e dos alunos presenciais? Como que a gente pode ter parâmetros comuns para essa avaliação? Então, que tipo de atividade, que formato oferecer para assegurar, né, o engajamento dos alunos presenciais e os alunos remotos no seu processo de aprendizagem? Então, como medir o engajamento? Nós vamos também abordar o papel estratégico de analíticos de negócio, focados em educação, para melhorar a gestão da qualidade de ensino e assegurar que seja possível avaliar o desempenho dos alunos, mesmo em atividades remotas, seja em casa ou numa sala remota, verificar se realmente participaram das aulas, se acessaram os conteúdos e os recursos de aprendizagem. Vocês vão poder colocar no perguntas e respostas, vocês podem enviar perguntas durante a apresentação, que no final nós vamos ter um momento para tentar responder a essas perguntas. Então, quero começar dando boas-vindas ao Rodrigo e ao João, com a seguinte pergunta, duas perguntas. Quais os recursos tecnológicos que deve ter um ambiente de sala de aula híbrida? E como vocês enxergam esses desafios? É com vocês, Rodrigo e João. Muito obrigado, professor Davi, pela excelente introdução. Agradeço aí também a presença de todos. Em nome da ADED, quero agradecer também a presença do João, da Poli, que vai me ajudar aqui nessa primeira parte a gente tratar um pouquinho desses desafios tecnológicos. Realmente foram mudanças muito rápidas, repentinas, e pegou realmente muitos ambientes aí despreparados para transformar o ensino, né, para o formato híbrido. Então, o webinar de hoje vai ser muito importante por conta disso, para a gente mostrar como nessa primeira parte a tecnologia realmente ajuda a endereçar todos estes desafios.
tem uma rápida apresentação, antes de fazer aqui algumas perguntas para o João, exatamente pontuando para a gente os desafios tecnológicos do ensino híbrido, né? Como que a gente pode lidar, então, com esse cenário. Antes de falar dos desafios, queria rapidamente só pontuar a todos o que é, então, o ensino híbrido. O que é essa nova modalidade que realmente tem aí dominado o segmento de educação. Então, em termos simples, é uma mistura que a gente tem aqui do ensino online com offline. Então, parte dos alunos estão, né, de forma presencial, de fato, numa sala de aula, e parte dos alunos estão fazendo esse estudo de forma virtual, normalmente em suas próprias casas, mas, né, temos aí um ambiente misto e cada um precisa, de fato, ter um ensino de qualidade, independente de onde esteja. Só que, quando a gente começou a falar de pandemia, a gente acrescenta aqui um ingrediente que, mesmo no ensino híbrido, no determinado momento que eu trazia 100% desses alunos para uma sala de aula, a pandemia alterou esse cenário. Porque agora a gente tem uma questão chamada distanciamento. Então, o ensino híbrido passa a ter esse novo desafio, que é, inclusive nos momentos que eu teria 100% dos alunos dentro de uma sala de aula, eu não posso ter mais. Então, eu vou ter que ter tecnologia para, basicamente, 50% desses alunos estarem na sala e os outros 50% estarem de forma remota, mas que haja, então, uma colaboração e uma interação entre todos esses alunos e professores. E aí vamos, então, para os desafios, né? Depois, de forma breve, pontuar isso para vocês. A gente começa aqui com duas perguntas, parecem simples, mas a ADET está muito atuante no segmento de educação já há vários anos, e a gente vivencia muito de perto esses desafios que a educação repassa para a gente, para que a gente entenda e consiga resolver isso com tecnologia. Será que é somente uma questão de câmera e microfone? Será que a gente está falando aqui de que basta um bom headset para um professor para que ele consiga interagir nesse ambiente híbrido com qualidade? Não é tão simples assim. Nos estudos que a gente tem feito e nos relatos que a gente tem tido dos próprios clientes, a gente entende aqui que é todo um ecossistema, são várias estruturas que a gente precisa se preocupar para, de fato, conseguir caminhar bem neste cenário de ensino híbrido. Vocês estão vendo nessa figura, foi inclusive a que a gente usou no convite para esse webinar de hoje, mas a gente está falando aqui realmente desde o docente, que pode estar em diferentes locais. Vamos lembrar que a gente tem professores aqui em grupos de risco por conta da pandemia, que a gente pode preservar a saúde desses professores e deixá-los ministrar essa aula de forma remota. Eu tenho um aluno em casa, como já comentado, eu tenho parte desses alunos de forma presencial. Eu tenho que conseguir dar recursos, né, de forma remota para os alunos acessarem. A gente fala aqui até de um laboratório remoto virtual. Momentos para que os alunos interajam entre si e como fazer, de fato, a gestão de tudo isso. Então, eu vou pontuar aqui brevemente alguns dos principais desafios que a gente tem ouvido do próprio segmento de educação e depois eu vou contar com a ajuda do João para fazer também algumas perguntas para ele e a gente endereçar, então, como a tecnologia nos ajuda em cada um deles. De forma breve, a gente vai pontuar aqui pelo menos 4 desafios que a gente tem encontrado bastante nessa situação. O primeiro é o que vocês estão vendo sobre a questão do layout de sala de aula. Então, qual a melhor disposição de mesas e cadeiras para, por exemplo, conseguir prover aquele distanciamento que a gente precisa durante a pandemia? Qual é a mobilidade que a gente precisa ter para os professores, inclusive para que eles interajam de uma forma excelente, tanto com alunos que estão presenciais, quanto alunos que estão remotos, como a gente está vendo nessa figura? E diferentes layouts em que talvez, como comentamos, o docente nem mais na sala de aula estaria. Então, como também a tecnologia pode nos ajudar neste sentido. E aí, quando eu estou falando que o professor está numa sala de aula, mas boa parte dos alunos está remoto, a gente tem que se preocupar até com aquelas coisas tradicionais, de uma lousa, quando ele for escrever algo, fazer uma equação. Como que eu garanto que não só o aluno que está presencial, mas o aluno que está remoto, enxergue isso com qualidade?
que a gente não atrapalhe o desempenho do aluno nesse sentido. Então, são todas as preocupações envolvidas aqui nesse primeiro desafio. Depois, a gente tem sim preocupações com áudio e vídeo de qualidade, recursos de colaboração que promovam essa interação e que forneçam esses recursos que a gente comentou. E aqui a gente tem alguns pontos importantes. Será que basta para uma sala de aula uma webcam para o professor conseguir interagir com todos esses recursos que a gente está comentando? Que dizer dos alunos que estão presenciais que querem interagir com os alunos remotos? Então, como que a gente garante também que o aluno remoto consiga continuar trocando experiências com o seu colega, mesmo que naquela aula ele esteja longe fisicamente? Então, são todos pontos importantes que a gente tem que endereçar aqui também. Então, que características uma solução de colaboração tem que prover para uma sala de aula para que torne este ensino dinâmico do jeito que a gente precisa hoje? E até indo um pouco mais além, como que a gente pode aproveitar um pouco mais de um recurso de vídeo para que ele desempenhe não só esse papel que a gente está vendo aí, claro, né, de transmitir a aula naquele momento, ter toda a performance necessária, mas também, de repente, para fazer reconhecimento facial dos alunos, respeitando, claro, toda aí uma questão de privacidade, LGPD, enfim, mas também fazer reconhecimento dos alunos que estão ou não usando máscara. O reconhecimento facial, por exemplo, serviria para uma chamada na sala de aula acontecer de forma automatizada. Então, que recursos a tecnologia entrega para que não só aquela câmera que a gente colocou numa sala de aula seja usada para essa webconferência, ou seja, que ela vai ser utilizada para unir alunos remotos e alunos presenciais, mas também que a gente se aproveite de outros recursos tão importantes, inclusive num momento como esse de pandemia. Vou voltar aqui. Terceiro desafio que a gente vai comentar aqui, o João também vai nos ajudar. Onde estará o docente? Então, parte desses docentes tem condição, de fato, de continuar indo para a instituição para prover o ensino. Mas e aqueles que estão em grupos de risco? Como garantir que da casa dele, por exemplo, ele consiga prover uma aula, mas com recursos tecnológicos de qualidade? E quarto e último desafio, mas também muito importante, o acesso remoto a recursos tecnológicos durante a aula e após uma aula. O que a gente consegue prover hoje? A gente tem um exemplo clássico. Os laboratórios das instituições são sempre muito bem preparados com aplicações, licenciamento, para, às vezes, um formato de aula que o aluno não consegue instalar aquilo no seu computador pessoal da sua casa. São, às vezes, aplicativos pesados. Então, como que eu reservo aquele computador que, teoricamente, nesse momento de pandemia, está parado no laboratório, para que o aluno remoto use, então, aqueles recursos com qualidade? Então, de fato, são vários desafios e vários recursos que a gente tem que prover para esses alunos remotos. Inclusive, falando do pós-aula, como que eu garanto a interatividade dos alunos para que eles se reúnam virtualmente, façam aquele trabalho de casa que o professor definiu em grupo e possam depois apresentar isso para a sala? E até como prover tutoria remota, como que o aluno também pode estar engajado com professores para tirar suas dúvidas. Então, são todos acessos remotos a recursos tecnológicos que a gente precisa prover. Diante disto, então eu queria contar agora com a ajuda do João. Prometi que eu ia pontuar aqui brevemente alguns dos desafios que a gente tem nesse sentido. Então, João, nos ajude aí, por favor, com o que a tecnologia tem de melhor aí, de inovação, para nos ajudar em alguns dos pontos que eu comentei. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui para o João é a seguinte: quais características básicas, João, um endpoint de vídeo, uma solução de colaboração, ela precisa atender nos desafios de áudio e vídeo numa sala de aula nesse cenário de ensino híbrido? Por favor, João. Excelente, Rodrigo. Boa tarde novamente a todos. Obrigado. Eu acho que você fez uma diferenciação bastante importante lá atrás, Rodrigo, quando você colocou realmente é só uma webcam no microfone. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não está numa simples conversa de família, a gente está entregando ensino, a gente está entregando uma mensagem. Então, requisitos básicos, fundamentais para a seleção de uma solução, passam por uma câmera com boa resolução de vídeo, para que as minhas características possam ser passadas, a minha emoção possa ser transmitida
e a expressão corporal agregar na mensagem, passando até mais confiança para um aluno que nesse momento está remoto, está sofrendo. Temos também a parte do áudio. É importante que o áudio seja claro, que ele seja nítido, que ele seja fácil de entender. A gente sabe, como você bem colocou, muitas vezes o aluno não tem um computador preparado como o professor. Então, o alto-falante pode degradar a qualidade. Então, é importante que isso já saia com a mais pura qualidade, com a melhor qualidade possível. Falando ainda em vídeo, a gente tem um ângulo da câmera. É importante que ela seja aberta, porque o professor não pode ficar engessado em frente a uma câmera, porque ele não aprendeu assim, ele não foi um excelente professor engessado em frente a uma câmera. Ele tem a sua liberdade de movimento para poder realmente apresentar as suas matérias, as suas aulas, e isso vai tanto na câmera, que vai cobrir todo o espaço dele, quanto no dispositivo de áudio, como o headset que eu estou utilizando, que vai entregar uma boa qualidade de áudio sem que eu esteja preso a cabos ou preocupado onde está o microfone do meu notebook. Excelente, João. Perfeito. Você vê que a gente começa com recursos básicos, né? Estamos falando de áudio e vídeo, mas que certamente para uma aula fazem toda a diferença. Então vamos avançar um pouquinho no quesito recursos, né? Então, indo para recursos mais avançados. Que recursos avançados de colaboração são necessários para atendermos aqueles desafios que eu comentei, de diferentes layouts de sala que a gente encontra hoje, garantir mobilidade do professor e até garantir uma interatividade entre o aluno que está de forma presencial e o aluno que está de forma remota? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu vou adicionar uma outra coisa. Garantir também a segurança do professor na sala de aula. Nós temos um distanciamento social necessário para o professor, que não pode colocar auxiliares para que façam a filmagem, que coloquem o microfone. Eu não posso ter uma equipe junto com o professor. Ele tem que estar distanciado também para a segurança pessoal dele. Então, vamos lá. Temos fatores que são fundamentais, né? A gente falou muito da câmera agora há pouco. Um ponto importante é o enquadramento automático. Você imagina que eu tivesse uma sala de aula, sala com aquelas 5, 6 metros de lousa, né, de extensão, e o professor lá pequenininho naquela lousa andando, e a câmera lá no fundo da sala pegando todo o professor. Que tipo de experiência o aluno vai ter do outro lado? Então, hoje a gente consegue entregar através de câmeras da Poly, câmeras essas USB que ligam diretamente a computadores já existentes até na sala de aula, enquadramento automático. Sem ninguém manipulando a câmera, controlando o zoom ou um cameraman lá na sala, o equipamento vai rastrear via reconhecimento facial e por voz o professor automaticamente. Então, vai dar uma experiência olho no olho muito mais real. Isso é fundamental para que o professor consiga entregar a mensagem dele, pensando sempre, claro, em quem está remoto, para que eu consiga no meu computador com 14, 15 polegadas ter a sensação de eu estar lá na aula, mas o professor com a liberdade de mobilidade que ele tinha já na sala anteriormente. Perfeito, João. São recursos que de fato fazem toda a diferença, né? A gente sabe que realmente para se interagir com tudo isso, com certeza precisamos de inovações desse tipo. Agora, de fato, inovações e tecnologias como essa ajudam muito. Num cenário híbrido que a gente comentou, parte dos alunos não estarão mais de forma presencial, a gente está muito preocupado aqui em garantir a qualidade deles. Mas vamos falar um pouquinho agora da usabilidade de tudo isso, né? Diante de toda uma interatividade que a gente está falando aqui, mas a usabilidade disso, João, é simples ou é algo complexo? Porque a gente tem que lembrar que temos professores que talvez não são tão adeptos ao uso da tecnologia. Como que funciona essa experiência? Excelente, Rodrigo. A usabilidade, talvez ela esteja até antes do que a gente falou de microfone, câmera, liberdade, ela tem que estar como premissa do projeto. Primeiro, até a instituição de ensino tem que ter a liberdade para escolher as ferramentas que ela queira para a comunicação. Muitas já escolheram, mas estão agora na hora de refinar para entregar uma experiência melhor para os seus alunos e para os professores também. Então, facilidade é a premissa básica. É o professor usar a ferramenta que ele está mais acostumado, que ele está mais confortável. Se nesse momento de tantas dificuldades, de tantas disrupções, a gente vai lá e acrescenta mais dificuldade a tudo isso, temos toda a chance de falhar no projeto. Então, é importante ter uma usabilidade simples para o início de uma chamada, onde vai transmitir uma aula, facilidade onde ele não se preocupa onde está o microfone, porque nós temos recursos para poder capturar o áudio com maior qualidade, evitar ruídos externos, fazer o rastreamento por câmera, ou seja, a usabilidade, eu vou traduzir muito mais uma palavra que é do dia a dia nosso, a experiência do usuário. Ela tem que ser simplificada para professores e alunos. Nós ouvimos muitos relatos nas mudanças que houve em ensino público agora, principalmente na dificuldade dos alunos em acesso. É banda, é cliente, é o computador. Então, essa usabilidade já tem que ser pensada fim a fim, com soluções adequadas para os dois lados. Concordo plenamente com você.
O professor tem que estar preocupado apenas em ministrar a aula dele, né? 2, 3 cliques ali que sejam suficientes para que ele esteja fazendo toda a parte de colaboração. Muito legal, muito bacana. Temos ainda uma quarta pergunta, João. Então, sobre a questão de diferentes cenários que nós estamos encontrando aí no ensino híbrido, de forma geral, o que você me diria que quais são as diferentes opções que a tecnologia deve entregar e que a gente recomenda aqui até como um critério para que as instituições de ensino levem em consideração ao escolher o melhor método e melhor tecnologia para o seu ensino híbrido? Perfeito. Então, como eu comentei, a solução tem que ser uma solução de escola, se sinta segura, que ela tenha facilidade de adaptação do lado dos professores, do lado administrativo, do lado dos seus alunos. Os equipamentos de videoconferência e também de headsets para poder transmissão de áudio e vídeo, eles têm que ser realmente facilmente adotados por todos. Então, soluções que sejam aderentes às soluções escolhidas, então compatíveis com Webex, com Teams, com soluções que existam no mercado, para que haja garantia de usabilidade, para que realmente a aula seja transparente. Lembrando bem, né, Rodrigo, a gente não está falando só no ensino à distância, onde a gente tinha um estúdio onde a gente produzia conteúdo por vídeo para os alunos. Estamos falando aqui no ensino ao vivo. Parte dos alunos vai estar na sala, parte dos alunos estará remota. É um desafio para os docentes, mas isso tem que acontecer de forma natural para os dois lados. Nenhum deles pode ser prejudicado e, num nível, numa instância maior, a instituição também não pode ser prejudicada, não pode ter o seu ensino, o seu renome afetados por uma experiência de dificuldades com tecnologia, que não é o fim dela. Ela tem um bom conteúdo, isso tem que ser natural, exatamente como era a aula presencial há 5, 6 meses atrás, Rodrigo. Perfeito. Muito obrigado, João. Concordo que a gente tem que manter o mais próximo possível do que era o ensino presencial, né? A interatividade não pode sofrer por conta do uso da tecnologia. Muito obrigado, excelentes respostas. Agradeço de novo sua participação. Professor Davi, vamos seguir aí no nosso webinar. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, João. Realmente, eu acho que vocês pontuaram muito bem os desafios e os cuidados que são necessários nessa implantação tecnológica dos recursos para a sala de aula híbrida. E como todos sabem, né, a pandemia do Covid-19 tem resultado em outras graves e trágicas situações, né? Mas também um enorme desafio para as instituições educacionais, públicas e privadas. Já identificado que houve um número muito grande de abandono de atividades escolares, tanto na rede pública como na privada, mas no caso das escolas particulares, isso implica também na perda de receita, seja porque os alunos estão migrando para a rede pública, porque seus pais não têm mais condições de pagar a mensalidade da escola particular, seja que a escola tem que dar um desconto significativo para não perder os seus alunos. E, além disso, tem que investir em lidar com o desafio da distância social e da higienização frequente do ambiente escolar. Então, o impacto disso vai ser muito grande para o futuro do nosso país. Então, agora eu queria convidar o Dr. Fernando Micali para falar sobre os analíticos, indicadores de gestão educacional, que são a sua especialidade, e como essas ferramentas podem ajudar os gestores a enfrentar este cenário tão desafiador que nós estamos enfrentando. Fernando, bem-vindo, é contigo. Obrigado, Davi. Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todos, aproveitar também para agradecer o Marco Silva e toda a diretoria da ADED, o pessoal da organização, principalmente Sônia e Rodrigo, e o João, pelos esclarecimentos quanto a equipamentos, colaboração, e ao professor Davi. Eu vou compartilhar aqui um texto, PowerPoint, para a gente conseguir resumir um pouco. Só um minutinho que eu estou compartilhando. Eu acho que eu não estou com a possibilidade de compartilhar. Estou? Agora estou. Beleza. Chegou a imagem? Ainda não. Não? Vou de novo. Compartilhar.
Acho que agora vai. Está chegando. Legal. Perfeito. Tá tudo ok, Davi? Tudo ok. Pode Tá, joia. continuar. Vamos lá. Então, pessoal, eu acho que o problema está muito bem caracterizado. O problema da sala de aula híbrida e todo o contexto educacional, do gestor educacional. Eu achei bem legal essa figura embaixo, o tamanho da interrogação que está para o gestor educacional. Eu vou tratar um pouco, não do problema, e sim de como a gente está enxergando a solução. A gente tem um cenário aqui visível, que foi colocado até naquela imagem, da sala de aula híbrida e os impactos que ela teve nas instituições de ensino. Ali do lado é uma imagem de premonição. O pessoal que já estava prevendo aí com antecedência que teria o home teacher, o professor em casa, o pai fazendo o papel de professor, essa heterogeneidade de pessoas interagindo para levar o ensino. Então, esse é um cenário visível. Quem está de fora está vendo isso aqui que está na imagem. E o gestor? Como é que está o cenário do gestor? Como é que ele faz a gestão da sua instituição de ensino? Então, vejam, além da quantidade enorme que já existia de equipamento, software, tudo que estava por trás do que é uma gestão de instituição de ensino, sistemas acadêmicos, financeiro, contábil, RH, uma quantidade, uma massa de dados bastante grande sendo gerados o tempo todo, para muitas instituições de ensino que nunca teve necessidade de falar de um ambiente virtual de aprendizagem, que estava tipicamente no ambiente presencial, ou de uma ferramenta de colaboração, que eu estou preferindo chamar de videoconferência, que é mais conhecida pelo pessoal, nunca tinha nem imaginado que teria que tratar desse assunto. Então, com esse momento de singularidade, esse momento atípico na história, os gestores passaram a ter que lidar também com essa quantidade incrível de informação vindo, inclusive, de outros softwares. Então, aquela interrogação genericamente colocada para um gestor, eu queria abordar em perfis diferentes. Tá, quais são as dúvidas, quais são as questões que um gestor de tecnologia tem que resolver com essa massa enorme de informação? Quais são as questões do gestor acadêmico? Quais são as questões do financeiro, do gestor de permanência e da diretoria? Vejam, a gente está falando de um setor, de uma área que nem toda instituição de ensino possuía, que é um setor de gestão de permanência. O que aconteceu agora com esse, vamos chamar de momento de singularidade, é que passou a fazer cada vez mais sentido ter um setor próprio tratando da fidelização do cliente, tratando da fidelização do aluno. Esse setor de gestão de permanência, ele precisa de informações praticamente 360 graus do aluno, vindos de diferentes sistemas, de diferentes dispositivos. Então, é disso que a gente vai tratar agora. Como a gente responde questões do tipo: como o gestor de tecnologia de informação sabe da eficiência, da qualidade das transmissões em videoconferência? Quantos usuários simultâneos tem? Quais horários são mais utilizados? Qual é a frequência de aulas que estão sendo transmitidas? O gestor acadêmico, como é que está impactando essas aulas de ensino híbrido no desempenho do aluno, no desempenho dos professores, no tempo das aulas? Quando eu falo tempo das aulas, é inclusive para um registro de frequência. Qual é a qualidade das aulas híbridas? O setor financeiro, como é que está a inadimplência, fluxo de caixa, ticket médio, receita? Para o gestor de permanência, quais os quantitativos de evasão por curso, por polo, se for o caso de EAD? Qual é o impacto financeiro que traz?
as possíveis evasões, quais as causas da evasão, quem irá evadir. Então, o preditivo, baseado em algoritmos, quem deve evadir, esse é o cenário do gestor. E, culminando lá na diretoria, como é que está o desempenho da equipe, como é que está o EBITDA da instituição, como é que está a qualidade do ensino. Eu vou tentar fazer um apanhado disso usando uma ferramenta chamada BA2Edu, que é uma ferramenta que a gente está atuando junto aos clientes, tentando responder essas questões. Então, eu tentei fazer um resumo bastante rápido, até pulei algumas coisas para poder entrar diretamente na aplicação e mostrar como é que a gente está ajudando o gestor a resolver isso. Tem duas experiências que eu acho bastante interessantes, de desafios que eu vi em instituições de ensino. Vocês verem como o momento de singularidade fez com que as instituições acelerassem mudanças. Eu vou falar para vocês, contar o caso de uma instituição de ensino, de um centro universitário de São Paulo, que atua com classe D e E. Vocês verem a importância da tecnologia do ensino híbrido, de fazer chegar a aula até a casa desse cliente ou desse aluno. Essa instituição de ensino, ela comprou chip de internet para todos os alunos. Então, ela se movimentou nesse sentido e adotou analíticos como o BA2Edu, um sistema de análise de dados como o BA2Edu. Outro cliente nosso, do Amazonas, que não conseguia fazer chegar sinal de internet, comprou espaço na TV. Então, ele está fazendo chegar a informação até o aluno por meio de canal de televisão. Então, só para vocês terem noção da mudança, da transformação e de quanto esse momento de singularidade empurrou o gestor no sentido de resolver questões que estavam até então engavetadas. E a parte de Business Analytics é o caso típico de uma ferramenta que muitas vezes estava engavetada e hoje é de fundamental importância. Então, e por que o BA2Edu? Porque é um sistema de BI que ele é plug and play com os principais fornecedores de software. Então, por exemplo, videoconferência. Se a instituição de ensino usa o Webex, não existe a preocupação da pessoa de TI fazer a integração. Ele já nasceu integrado com o Webex. Assim como tem integração com outros sistemas de videoconferência. Assim como o AVA, usa Moodle, usa Canvas, o BA2Edu já está integrado. Então, é um sistema especializado em educação, e por isso que está o BA2Edu aí, resolvendo as questões por meio de dashboards para todos os gestores. Então, vamos lá, eu vou entrar na ferramenta, vou navegar um pouquinho por ela. Vou tentar passear por cada perfil. Então, pessoal, como é que o gestor de TI acompanha as aulas síncronas, as videoconferências? Então, está aqui, olha, uma instituição de ensino cliente nossa, claro que ele está com os dados anonimizados. Ele começou a utilizar em agosto, então, lógico, o pico está em agosto. Vocês veem que segunda-feira é o dia que ele tem maior utilização e ele usa até sábado. Ele concentra aulas de 5 horas, a grande maioria, histograma de frequência está aqui 5 horas. Aqui, a cada 5 minutos, quantidade de usuários síncronos, dá para ver que ele tem 644 usuários no pico, que é aí pelas 8h20 da noite. Aqui, média de duração das aulas, média de participantes, taxa de participação, taxa de erros. Veja, e aqui, quando vocês estão vendo aqui o verde, amarelo e vermelho, aqui nessa taxa de erro, é um indicador extremamente importante,
que é a taxa de erro de conexão. Então, um gestor de TI está preocupado com isso. Pô, será que os alunos estão conseguindo acessar as aulas? Vamos pegar essa que está amarelo aqui, vou dar um clique e ver o que está acontecendo nessa aula. Eu dei um clique, está aluno a aluno, mais uma vez os dados estão embaralhados. Deu para ver que o Jacques Fábio, nome inventado, mas os dados são reais. Deu para ver que ele está vermelhinho. Então, ele foi desconectado da reunião. Ele teve um erro de conexão de rede e a gente mostrou ali. Então, isso daqui é um painel do gestor. Ele é importantíssimo porque a gente sabe a taxa de participação do aluno, quanto tempo o aluno ficou participando daquela aula síncrona. Isso reflete, pessoal, vejam, aqui no análise de desempenho do aluno. Então, essa daqui é uma visão aluno a aluno por curso de o engajamento do aluno na aula síncrona. Engajamento aqui é aquele tempo de participação na aula. Engajamento no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Isso é, a gente olha a árvore de navegação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem e monta a taxa de engajamento. O desempenho do aluno, verde, amarelo, vermelho, e o último acesso. Então, a partir daqui, a gente tira um conjunto bastante rico de indicadores de desempenho por curso, por aluno, por professor, por polo, se for o caso. Beleza, então a gente falou sobre o painel do gestor da ferramenta de aulas síncronas. Eu estou abordando ferramenta de aulas síncronas, repito, que a gente está falando em ensino híbrido. A gente está mostrando aqui o painel de um professor, de um coordenador, especialmente engajamento a um AVA, ambiente virtual de aprendizagem, em aulas síncronas. Vou mostrar para vocês como isso reflete na gestão de permanência. Vejam aqui. A gente estava falando de engajamento em aulas síncronas e engajamento em AVA. A gente faz, por meio de um algoritmo, a gente transforma esses dois indicadores num indicador de engajamento geral. Quão engajado está o aluno, contando aulas síncronas e contando navegação no AVA. Aqui já é o painel, como vocês estão vendo, da gestão de permanência, análise de risco para gestão de permanência. Então, a gente tem o engajamento do aluno, a gente tem a inadimplência, já estou buscando dados no financeiro, o desempenho e o último acesso, e por meio desses 4 atributos, o nosso algoritmo descobre a taxa de risco de evasão daquele aluno. Então, o Paulo Marques Tomé, ele ainda está acessando, mas está com desempenho ruim, o engajamento dele também ele está desengajando, está deixando de participar e está deixando de pagar. Ele está com risco alto de evasão. Se eu clicar aqui, eu vou ver o detalhe daquele aluno, quais cursos ele faz, vou ver todos os dados, a foto que ele usa de identificação e etc. Bom, o pessoal de gestão de permanência também sabe qual é o curso que está com maior perda financeira, a licenciatura. Se confirmarem todas as evasões que estão com risco alto, dos 13 milhões, a instituição vai perder 4. E aqui, finalmente, por polo. Quais são os polos que estão com alta taxa de evasão? Quais aqueles que estão com taxa menores? Se eu clicar aqui, eu vou navegar pelo polo. É um cliente de educação à distância. Beleza. Então, pessoal, eu mostrei para vocês a importância como um indicador de participação em aulas remotas síncronas reflete em todo o caminho do gestor. Reflete no desempenho acadêmico, reflete no financeiro, reflete em gestão de permanência e reflete nessa visualização aqui final, que é a visão do diretor. Então, esse diretor
da instituição, o que ele está enxergando? Cada responsável por unidade educacional, seja uma unidade na granularidade de curso ou de instituição de ensino mesmo. Então, a gente está vendo aqui os indicadores daquela instituição. Então, faturamento líquido, inadimplência, recebido, despesa, lucro, lucratividade. Como é que estão os indicadores gerais? E aqui do lado direito, a equipe desse reitor. Sendo que o tamanho da esfera, nesse caso, te dá o faturamento daquela instituição. E a borda verde, amarelo, vermelho te dá a lucratividade. Então, o gestor bateu o olho aqui do lado direito, onde está descrito a equipe dele, ele sabe a importância do curso e se ele está lucrativo ou não. Então, o Adelmar aqui, que é coordenador de Educação Física, é um curso bastante representativo financeiro e está verde. Já o João Carlos, que é de Tecnologia em Recursos Humanos, tem um curso cuja representatividade financeira não é muito grande e está vermelho. Então, eu tentei dar um panorama para vocês de como a gente consegue resolver essas questões de complexidade da informação num momento de ensino híbrido, que era o que a gente estava aqui em pauta, e era o que eu tinha para falar. Eu não sei se meu tempo tá coerente ou não. Eu acabo... Tranquilo. Eu tentei correr aqui para dar o recado num tempo rápido. Então, se eu tiver mais um tempinho, eu posso explicar mais alguma coisa. Se não, pessoal, a gente quer fazer uma sondagem com vocês. Eu não sei se o pessoal aí já pode lançar a sondagem. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente vai dar o tempinho da sondagem. Sondagem está lançada aí, Micali. Oi? Sondagem está lançada aí. Eu estou vendo aqui, Rodrigo. Corri muito, professor Davi? Não, foi excelente. Eu acho que você conseguiu mostrar realmente como a importância de uma ferramenta que integre as informações administrativas com as informações do processo de aprendizagem, porque elas estão juntas, elas fazem o corpo da instituição. Eu acho que o que você mostrou com a ferramenta é essa interdependência e como essas informações podem ajudar o gestor, o professor, a modular a sua aula, a sua atividade pedagógica, a sua atividade administrativa, para atingir o objetivo final, que é o sucesso do aluno na conclusão do seu processo de aprendizagem. Eu acho que você mostrou isso muito bem. A ferramenta, eu sei que tem muito mais recursos, é muito rica em detalhes e de uma rápida navegação. Ele pode começar lá em cima e chegar no nível do aluno, as dificuldades que o aluno está tendo, a integração com ferramentas de colaboração que permite fazer essas medições de engajamento. Então, eu acho que realmente deu para ter uma ideia rapidamente, no pouco tempo que nós temos, né? Para o pessoal conhecer um pouco da sua ferramenta e, respondendo à enquete, aí, os que tiverem interesse também poderão depois receber, né, um contato maior, né, sobre a ferramenta. Não sei se já temos aí o preenchimento das perguntas, da sondagem. Quero só reforçar aqui para todos que estão conosco aí, por favor, são apenas 4 perguntinhas, importante aí, bem baseada no conteúdo do que o professor Micali apresentou. Puderem responder aí, a gente conta com a participação de todos. A opinião de vocês é muito importante para a gente. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta que gostariam de fazer, é só clicar no botão Perguntas e Respostas, e se quiserem enviar uma pergunta para algum dos palestrantes, é só entrar lá e digitar e mandar, que nós estamos à disposição para responder.
Eu sei que o Fernando tem uma oferta especial aí para passar para o grupo. Está ali na primeira pergunta. A gente está oferecendo uma análise mercadológica para a instituição de ensino que tiver interesse, baseado em dados públicos que são coletados pelo BA2Edu. Então, a gente, a partir de dados públicos, consegue transformar os microdados públicos em indicadores de desempenho e confrontar com os pares, com as instituições da mesma característica, ou um confronto direto com uma instituição de ensino de referência. Então, eu quero me comparar com uma instituição que pratica bons indicadores. Então, a gente coloca frente a frente os números dessas instituições, tudo baseado em dados públicos. Então, a gente teria um grande prazer de poder apresentar isso para quem tiver interesse. Detalhe importante, é sem custo isso. É sem custo. Sem custo, então aproveitem essa oportunidade, porque eu acho que pode ajudá-los a sentir um pouco do poder que uma informação tem na gestão da sua instituição. Tem aqui um comentário, né, que as soluções são muito interessantes, o José Munhoz Fernandes mandou, foram pensadas realmente na nova realidade que nós vamos ter. É isso que a gente estava buscando oferecer nesse webinar aqui, abrir alguns horizontes, mostrar as possibilidades, trazer algumas recomendações. Quando a gente fala de sala híbrida, a gente está falando de alunos remotos, estamos falando de alunos presenciais, estamos preocupados com o distanciamento social, e quando a gente fala de distanciamento social, a gente tem que falar de ambientes fechados. Salas de aula que têm ar-condicionado, sistema split, por exemplo, o sistema split não renova o ar da sala de aula. Então, tem que se pensar que, ao implantar um sistema de ar-condicionado split, tem que haver um mecanismo que assegure a renovação do ar, porque senão você vai ter aquele ar viciado, digamos assim, né, da respiração, sendo recirculado. E se tiver um aluno lá contaminado, ou um professor, o ar-condicionado vai circular isso dentro da sala de aula. Em algum momento vai ter muito coronavírus dentro da sala de aula se não houver uma renovação sistemática. Então, isso é uma questão muito importante, que muitas vezes é negligenciada. A gente põe o ar-condicionado, conforto térmico, ótimo, 25 graus, 24 graus, ótimo, e esquecemos da renovação, da oxigenação da sala. E o outro aspecto, que eu queria falar, Micali. Eu acho assim, Davi, mesmo que a gente retornar, vamos falar, acabou esse momento de singularidade, voltou tudo como era. Eu acho que culturalmente não vai voltar a ser como era, sem dúvida. Alguma marca residual vai ficar. Então, e positiva. Eu estou enxergando dessa forma, positiva, para melhoria da educação. E mesmo que retornar à legislação anterior, vamos pegar ensino superior. Se a gente pegar, por exemplo, um curso de engenharia, 3.600, 4.000 horas, o MEC já permitia que 20% fosse de atividade acadêmica, científica, cultural, a ACC. Então, 20% não precisava ser disciplina. 10% estágio. Então, das 4.000 horas, 1.200 já não precisava ser em sala de aula. Aí, dependendo do nível, das que sobraram, desse 70% que sobraram, a gente tem, dependendo do nível da instituição, de 20% a 40% poderia ser aula remota, EAD. Sim. Então, a gente enxerga que boa parte, mesmo se o ensino, se forem cursos presenciais, boa parte não vão ser em sala de aula. O que privilegia as metodologias ativas, toda essa revolução. A gente fala revolução, mas estão praticando metodologia ativa desde do século passado. Mas, enfim, agora veio à tona, né? Então, a gente vem à tona algumas metodologias
vai propiciar algumas metodologias que, de fato, são mais eficazes do que o aluno com o papel passivo de assistir ao professor numa sala de aula, trancado em sala de aula. Então, mesmo que retornar, a legislação já permite a continuidade do ensino híbrido. Eu acho que nós estamos enxergando alunos que vão preferir isso, até docentes que talvez vão preferir essa modalidade. Quando a gente fala especialmente dos grandes centros, alunos que têm que tomar 2, 3 transportes públicos para chegar na sua escola ou na sua faculdade, né? Então, eu acho que realmente o cenário da educação será modificado. Eu diria que espero que para melhor, né? Eu acho que o potencial para melhorar é muito, né? E eu acho que também a gente tem que lembrar que, para isso, a tecnologia tem que ser transparente para o professor, tem que ser transparente para o aluno, tem que ser uma coisa fácil. Obviamente, isso envolve treinamento e formação do docente. Ele não vai simplesmente, só porque a tecnologia é fácil, não significa que ele vai usar efetivamente essa tecnologia. Ele tem que aprender a usar as metodologias ativas com os recursos da tecnologia que pode agregar valor à metodologia ativa. Queria aproveitar que vocês estão... Desculpa, tem uma pergunta que acho que entra bem nesse assunto. Eu estou acompanhando aqui as perguntas no Webex. Sim. E tem uma pergunta bem interessante que eu queria ver se o Micali, de repente, possa nos ajudar aí na resposta. Um pouco do que vocês comentaram há pouco, né? O ensino híbrido é algo transitório? A instituição do ensino deveria investir ou se trata de algo transitório? Acho que encaixa bem aí no que vocês estão falando. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que culturalmente vai ficar esse resíduo. Então, certamente as pessoas foram impactadas e vão sair desse momento singular impactadas. Então, certamente, como o professor Davi estava falando, um conjunto de pessoas vai preferir e a instituição de ensino vai enxergar isso também como uma vantagem de melhorar a qualidade da educação e melhorar também a lucratividade. Tem estratégias para melhorar a lucratividade baseada em ensino híbrido, nesse heterogeneidade de ensino. Então, não só culturalmente, mas a legislação também já permite. Vamos falar que a legislação volte a ser o que era antes da singularidade. Ela já permitia as instituições que não estavam atentas a isso. Então, a gente provou com esse curso de engenharia que eu estava falando, as porcentagens que pode ser de atividade de ACC, estágio, presencial e EAD, uma gama bastante diversificada de tipos de métodos de aprendizagem, objetos de aprendizagem distintos. Então, eu tenho uma grande convicção que ela veio para ficar e pelo bem e pela qualidade da educação. Muito bem. Perfeito, obrigado. Bom, nós estamos chegando ao... Deixa eu só fazer uma última... Tem uma última pergunta aqui. Aproveitar porque fica uma para o Micali e uma para o João, por favor. A pergunta que chegou aqui para a gente é: existe alguma solução que permite mobilidade em sala de aula? Quer reforçar um pouquinho do que a gente comentou, João? O que a gente tem aí para oferecer? Essa é uma questão, principalmente, Rodrigo, quando a gente fala em laboratórios. Eu tenho ouvido muito de escolas que precisam levar algum laboratório, alguma bancada, das mais diversas disciplinas. Temos sim, junto com a ADER, a gente consegue montar aí estruturas móveis que podem ambular pela escola, junto com o no-break, prender de cabos, usando toda a estrutura Wi-Fi que a ADER pode montar com vocês. Então, sim, temos estruturas simplificadas para poder atender a ambientes móveis dentro de uma escola. Perfeito, bacana. A gente está à disposição, hein? Desculpa, professor, só para não deixar passar aqui uma pergunta de um dos convidados. Temos mais alguma pergunta aí? Senão a gente pode avançar para o nosso... Podemos ir para os comentários finais. Perfeito. Então, resumindo, né, nós estamos falando de simplicidade operacional, qualidade técnica como fatores críticos para uma experiência bem-sucedida de ensino híbrido. Assim como ter informação qualificada para a gestão acadêmica e administrativa. A necessidade urgente de usar analíticos direcionados para a educação.
isso é estratégico para uma gestão de alto desempenho da instituição. Então, eu acho que cada um passa a palavra aqui para o Rodrigo, para a sua palavra final, depois o João e depois o Fernando Micali. Rodrigo? Queremos agradecer a presença de todos. Foi um prazer aqui poder discutir com vocês um pouquinho de como a gente endereça os desafios tecnológicos. Quero agradecer novamente ao João aí pela ajuda na apresentação. E aqui eu quero, neste final, basicamente nos colocar à disposição, né, nós da ADED, sejam com soluções desde a parte de webconferência, que é o que vocês estão usando, inclusive, neste webinar, né, soluções Cisco Webex, provendo toda essa interação que a gente está vendo aqui, compartilhamento de conteúdo, enfim. Recursos específicos do Webex para educação, a gente tem um módulo específico chamado Training Center, que a gente consegue aplicar avaliações, medir a atenção do aluno, consigo dedicar aquela máquina no laboratório remoto que eu comentei em partes da minha apresentação, para que um aluno da sua casa consiga acessar aqueles recursos. E a gente tem diversos endpoints de colaboração, endpoints Cisco, endpoints Poly, a gente falou aí com o João algumas interatividades que esses endpoints fornecem. A gente tem um showroom na ADED, vocês estão convidados a visitar o nosso showroom. É basicamente uma simulação de uma sala de aula mesmo, com tela interativa, endpoints de vídeo. É bem bacana para que a gente consiga ali entender os desafios de vocês e a gente já demonstra ali mesmo essa interatividade que é possível através da colaboração. Então, agradeço aí a todos. João, por favor. Queria agradecer a ADED, antes de tudo, pelo convite. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Prazer, professor Davi, professor Micali. Acho que foi uma ótima oportunidade de poder discutir um pouco da educação à distância, que é um tema que está tão latente para as instituições, num momento difícil, rápido, tem que ser decidido. Da mesma forma, eu coloco a Poly toda à disposição. Nós temos toda uma equipe no Brasil que vai do pré-venda a projetos, a suporte a parceiros como a ADED, que é um dos nossos grandes parceiros certificados hoje para a área de instituições de ensino, então com soluções de colaboração. E também contamos com um ambiente todo de demonstrações aqui, um Experience Center, tanto para demonstrações locais, quanto para demonstrações remotas. Então, contem que a nossa equipe está à disposição de todos imediatamente, para junto com a ADED, a gente construir um projeto bem bonito aí, que realmente entregue conteúdo de qualidade das suas instituições aos seus alunos. Mais uma vez, obrigado aí pela tarde, pela oportunidade do espaço de hoje. Obrigado, João. Pessoal, gostaria de agradecer também todo o pessoal que participou. Reforço o agradecimento para a ADED pelo convite. É sempre um grande prazer falar sobre assuntos que a gente é apaixonado. Sou apaixonado por educação, então é sempre extremamente prazeroso falar sobre isso. Aproveito para agradecer a equipe da Cetácio, que eu não citei em momento nenhum, mas me apoiou bastante também na apresentação. E falar que a gente, nesse momento, eu tenho visto bastante iniciativa para ajudar o professor. Eu sinto que os gestores, chegou o momento de ajudar o gestor também. O gestor educacional, o gestor financeiro. A gente vê bastante iniciativa, designer instrucional, importante. O professor é de fundamental importância para a qualidade. Mas a quantidade de informações hoje que estão na mão dos gestores, sem que aquela informação se transforme em indicadores que gerem um ciclo virtuoso para a instituição de ensino, é enorme essa quantidade de informação. E poucas são as ferramentas que conseguem entregar isso. Então, a gente está trabalhando justamente nisso, em alimentar esse ciclo virtuoso para melhorar a qualidade da educação. Eu tenho certeza que esse momento de singularidade vai refletir em melhoria da qualidade educacional. Eu tenho bastante convicção disso. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Micali. E, para finalizar, eu gostaria de pedir que os participantes preenchessem a pesquisa que está aí colocada, a pesquisa de satisfação, para podermos continuar a melhorar o conteúdo e a relevância dos nossos webinários. Desejo a todos uma boa noite de descanso, se cuidem e muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Vamos manter a pesquisa aberta mais alguns minutos para que possam preencher com calma. Até a próxima.
Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, até logo.